Fala galera, tudo bem? Eu sou o Felipe e aqui a gente fala sobre investimentos e educação financeira. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o fundo imobiliário HGRU 11. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, tá ok? O fundo imobiliário HGRU 11 é um fundo de renda urbana, tá? Então o que é a renda urbana? São aqueles supermercados, né? São aqueles supermercados big box, por exemplo, um Carrefour, uma loja Big, tá? São as lojas de vestuário, como a Pernambucanas, por exemplo. Então, renda urbana vai pegar todos esses imóveis aí do centro da cidade, tá ok? Bom, aqui algumas informações úteis sobre esse fundo, tá joia? Esse fundo tem uma cota no valor de mercado de R$ 138,00 e o patrimonial dele gira em torno dos R$ 123,00. Ou seja, esse fundo ele tem um pouco de ágio, tá? Ele tá rodando hoje já com bastante lucro, com bastante ágio, tá um pouquinho cara a cota dele já, tá bom? Bom, o valor de mercado dele é de 2,5 bilhões de reais, então já é um fundo da casa dos bilhões, é um fundo bem grande, tá? Com 207 mil cotistas, o último rendimento dele foi 85 centavos por cota, o que estava dando aí um dividend yield de 7% mais ou menos. Bom, nesse gráfico aqui nós podemos ver a rentabilidade do HGRU 11, tá? Perceba que ele está com uma rentabilidade de 129%, tá? Então realmente está muito à frente aí do IFIX e do CDI. Esse fundo tem uma estratégia muito agressiva de venda de imóveis, ele roda muito a carteira dele, tem muitos imóveis e faz muitas vendas de imóveis, o que está conseguindo tirar bastante lucro aí de dentro do fundo, tá? Bom, aqui um pouco da composição da carteira do HGRU 11, tá? A gente tem valores em milhões, a gente tem 1 bilhão do patrimônio do fundo que está alocado nos imóveis, certo? Esse fundo ele também é proprietário de boa parte de um outro fundo chamado SPVJ11, que também é um fundo de supermercados, tá? Então, no valor de 300 milhões de reais a participação do HGRU nesse fundo, certo? Bom, tem mais aí 98 milhões em outros FIIs, 160 milhões em CRIs, ok? Bom, aqui um pouco da distribuição da carteira dele do HGRU nos estados do Brasil, tá? A concentração maior desse fundo fica no estado de São Paulo. Ele tem 66% do ativo imobiliário dele dentro do estado de São Paulo, ok? Aqui do lado esquerdo a gente pode ver em quais são os tipos de setores de renda urbana em que o fundo atua, tá? Então a gente vê aqui que 32% da receita do fundo vem de varejo alimentício, tá? Que são aqueles supermercados grandes, né? Carrefour, lojas Big, são aquelas lojas Big Box, aquelas lojas grandes, tá? Bom, 13% vem do varejo vestuário, que são as lojas de roupa, por exemplo, a Lojas Pernambucana, ok? E 14% da receita vem de lojas educacionais. Bom, falando agora da vacância do HGRU 11. A vacância historicamente é muito baixa, o fundo tem muitos imóveis muito bem localizados, tá? Então a vacância gira em torno de 1%, o que é uma porcentagem bem tranquila. Falando agora do vencimento dos contratos, tá? O fundo tem uma média de vencimento de contratos de longo prazo, tá? Então a média está entre 10 anos. A gente pode ver aqui que alguns contratos vão vencer aqui em 2026, né, com 7% dos contratos vencendo aqui, e a maioria dos contratos, 92%, vão vencer em 2027 para frente. Então o fundo realmente está bem tranquilo nesse ponto. Bom, aqui é a exposição pelos locatários do fundo, tá? Aqui fica um ponto de atenção, porque o fundo, apesar de ter muitos imóveis, esse fundo tem uma concentração no Carrefour, nas lojas do Carrefour, de 39,9%, ok? O segundo locatário é a Edux, com 17%. O terceiro locatário é a Anima. Perdão, o terceiro locatário é a Pernambucanas, com 17%. E o quarto é a Anima. Então, um ponto de atenção desse fundo seria a concentração de praticamente 40% no locatário Carrefour. Bom, aqui a gente vai falar um pouco sobre a alavancagem do fundo, tá? A gente pode observar aqui que é uma alavancagem bem controlada, bem tranquila, perto do patrimônio total do fundo, do patrimônio líquido do fundo, tá bom? Aqui o pessoal da gestão do fundo coloca um gráfico sobre o saldo devedor do fundo, né? Então, 2023 o saldo devedor é 4%, 2024 cai para 3,8%, 2025 3,5%. Então, realmente o fundo conseguiu estruturar uma alavancagem bem tranquila aqui.
Bom, aqui a gente tem uma lista dos imóveis do fundo, tá? Realmente uma lista bem grande, tá? Se você quiser dar uma olhada, tá no relatório do fundo, que fica no Status Invest, e também fica no site do RI do fundo, tá? Então a gente vê aqui, ó, são todos os locatários que ele tem, então tem então os locatários do setor educacional, aí depois você vê Suns Club, que também são várias lojas, Mineirão, várias lojas, Pernambucana, muitas lojas, certo? Bom, aqui agora dentro do site do Status Invest, vamos dar uma olhadinha nas distribuições, nos rendimentos do fundo aqui, tá? O fundo tem o hábito de distribuir sempre o mesmo valor, certo? E aí no final do semestre ele distribui o lucro acumulado. Então ele sempre vai mantendo o rendimento, né, o dividendo dele no mesmo patamar. Chega no final do semestre ele distribui todo o lucro, tá? Então a gente pode ver que a última distribuição dele foi de 85 centavos, tá? É um fundo que, se a gente for dar uma olhadinha aqui nos gráficos, ano a ano, a gente vai ver que o fundo tem conseguido aumentar seus rendimentos pouco a pouco. E aí vocês podem ver esses picos aqui no gráfico aqui, que são final de semestre, quando ele vai lá e distribui de tudo de uma bolada só, todo o lucro que ele teve no semestre, tá? E por último a gente tem aqui no site da própria Credit Suisse, a gente tem aqui um pouco dos imóveis, tá? Então é um fundo muito bem diversificado, tá? Se a gente quiser dar uma olhada numa delas, vamos dar uma olhada nessa loja Big aqui. Aí tem as fotos dos imóveis, realmente são lojas bem grandes, supermercados aí e tudo mais. Então, esse foi o vídeo sobre o HGRU11, tá? Eu gosto muito desse fundo, tenho esse fundo na minha carteira, acho que faz muito sentido você ter um fundo igual esse numa carteira diversificada. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e até a próxima.